Aquela placa de vídeo que você tava esperando, sabe? Aquela que o brasileiro pode comprar mesmo. E eu tenho certeza que tá todo mundo ansioso pra ver a performance. Essa é a placa de vídeo do brasileiro médio. É aquela que vai dar pra comprar mesmo. Não sei se você vai querer comprar, mas talvez dê pra comprar. E agora a gente sabe a performance dela. E é claro que eu tô falando da RTX 5050. Finalmente chegou aí a placa de vídeo mais esperada dos últimos tempos. Tinha sido abandonada, né, pela Nvidia. A Nvidia tinha falado assim, a gente não tá mais afim de lançar essas placas super de entrada. O nosso negócio agora é placa mais high-end mesmo, mais top. Na série RTX 20, por exemplo, não tinha, né, não teve uma RTX 2050, depois teve a 3050, depois não teve a 4050 e agora tá de volta a RTX 5050. Se você tava achando que tava caro, de repente, falar, eu queria comprar a 5060, mas tá muito cara, né, mais de R$2.000 é muito dinheiro. Então chegou a sua placa de vídeo high-end. A RTX 5050 ela traz a boa e velha configuração com 8 GB, mas é claro que ela tem ali os seus downgrades, afinal a memória também é mais lenta, a memória GDDR6 contra as memórias GDDR7 da RTX 5060. Ela também traz a limitação da 5060 de ter só 8 lanes PCI Express 5.0, que significa que você que está em sistemas mais antigos vai sofrer bastante quando tiver o gargalo de memória. E não é se, é quando que vai ter gargalo de memória. É uma placa para Full HD, então é uma placa que atende a realidade do brasileiro. A verdade é que a maior parte dos usuários aqui no Brasil ainda tá rodando em Full HD e tá feliz com isso. Claro, dá pra ter uma experiência muito boa rodando em Full HD com monitores ali 24, 27 polegadas, dá pra você se virar muito bem. A galera gosta de jogar competitivos, jogos free to play e tal, e tudo bem. E é interessante porque essa placa se propõe justamente a esse público, né? Ela é uma placa pra quem vai jogar ali esportes, pra quem vai jogar jogos mais leves, jogos mais antigos, de repente. E a proposta da Nvidia é justamente se encaixar nesse mercado e oferecer ali uma alternativa pra esse público que vai ficar carente de placas que eventualmente vão sair do mercado, como por exemplo uma RTX 3060 que já faz hora extra, ou seja, desde 2 gerações atrás, quase 3. E também substitui a RTX 4060, que ainda continua no mercado e tá ali brigando sempre com uma placa de vídeo mais usada da Steam e uma das placas mais vendidas. Eu tenho certeza que tem muita gente que ainda está atrás de uma RTX 4060. E claro, tem a vantagem das barras de gráficos intermináveis, onde você vê uma performance praticamente não existente, porque não é performance, é frame generation, mas a Nvidia insiste em mostrar o frame generation como performance, então parece que a 5050 é na verdade melhor do que a 4060. Mas será que ela é mesmo? Mas agora finalmente a gente tem review da RTX 5050. Eu não tenho puta ideia de como que o Tech Power Up conseguiu, mas eles conseguiram. Que imponente essa RTX 5050 com 3 fãs, onde uma fã vai ficar parada e as outras duas vão ficar assistindo, porque a GPU ela tem um TDP ridiculamente baixo e provavelmente quase nunca vai rodar essas fãs, e se elas fossem fãs de 20mm provavelmente não faria diferença também, né? Mas é isso, se ela tem 3 fãs, então já dá pra justificar pagar 2 pau nela, né? Só que não, porque em 2000 você vai comprar de 2 fãs. Mas vamos lá. Agora saiu o review aqui do Tech Power Up, então tá mostrando aqui a configuração deste modelo que está sendo testado, a Gigabyte Gaming OC, que ela tem um super overclock, então o boost ali que era de 2.572 agora vai para 2.632, então já justifica ter mais fãs, só que não. E ela sai $25 mais caro do que o modelo de referência. Por esse maravilhoso overclock que você tá pagando e por ter uma terceira fã, você paga mais ainda. Quer dizer, você paga ainda muito mais, né? Porque $250 é o preço sugerido, que não tá sendo seguido para basicamente nenhum modelo. Aqui no Brasil não teve nenhuma nota oficial, a gente não tem ideia nenhuma de quanto que vai custar oficialmente essa placa no Brasil, mas no lançamento a gente viu ela na casa dos R$2.000 a R$2.200 nos modelos de 2 fãs. O modelo de 3 fãs deve ser mais caro. Imagina-se que o preço dela deve estabilizar ali na casa dos R$1.800 em algum momento, quando tiver estoque, se é que vai ter. Curiosamente, aqui no Brasil, que é um mercado que faz todo sentido para a Nvidia, que faz todo sentido para essa placa, não teve lançamento oficial. Aliás, não teve lançamento oficial em lugar nenhum. A Nvidia só chegou e falou, então, é isso aqui, toma, compra aí, ó. Não me pergunte. Ah, e placa pra review? Não enche o saco, compra a placa aí.
Foi basicamente assim o lançamento da 5050. Então é meio que esse o tratamento que a Nvidia tá tendo com você que tá gastando mais ou menos R$2.000. É que você tá gastando muito pouco. Aliás, me lembra uma outra fabricante, como é que é o nome mesmo? Não tá voltando. Ah, sim, chama Apple. Que é assim, você tem um iPhone, você gostaria de ouvir música? Compra um AirPods. Não, é que eu queria usar esse da Samsung. Não. Muito pobre. Pega um da Apple. Não, eu queria fazer um negócio. Não, você queria usar um notebook. Não, pega um MacBook. Não, mas é que eu tenho esse notebook. Não, muito pobre. Você gastou pouco dinheiro com a gente. Você precisa gastar mais. Você quer um review da 5050? Não, vai ver review da 5070, 5060 Ti. A gente não quer que você compre isso aí. Compra esse aqui que é mais caro. Isso aí não... Você não vai querer comprar a placa de vídeo mais barata da Nvidia, né? E aqui tá mais ou menos a performance relativa dela. Ela fez aqui, ó, em média 72.2 FPS, ficando levemente abaixo da 7600 XT de 16 GB. Lembrando que a 7600 XT de 16 GB só tem uma performance melhor do que a 7600 porque ela tem 16 GB. Então aqui já são cenários que gargalou a memória, então ela teve uma performance um pouco melhor e aí dá a performance da 4060. E aí com isso a gente vê que ela é levemente pior do que uma RTX 4060. Uma placa da série 50 da nova geração não consegue bater nem uma série 60 da geração anterior. Nem a 4060 ela consegue bater. Então a gente tem ela à frente, levemente à frente da 7600, né? 72.2 contra 69 de média. Um pouco à frente da A770 e bem atrás da B580. Então a ARC B580 da Intel consegue ficar à frente da 5050 e pasmem, ela tá custando mais ou menos esse preço. Uma ARC B580 da Intel consegue ser uma melhor opção do que exatamente. Ela bate a 3060. Que bom que consegue pelo menos bater a RTX 3060, que são 2 gerações atrás, mas ela não consegue bater nem a 4060. Em Quad HD ela é uma tristeza total, né? É um completo fracasso, né? Mas ainda consegue rodar com todas as limitações, porque todas as placas de 8 GB patinam. A 7600 XT de 16 GB só comprova que não adianta nada você também ter mais VRAM se você não tiver mais GPU, porque ela é um pouco melhor do que a 5050 e alguma coisa melhor ali do que a 7600, né? Em 4K então, deixa pra lá, né? Então aqui em Full HD, comparado ali com a 4060, ela é 3% só à frente, né, da 5050, mas ainda assim é melhor. Ainda que fosse a mesma performance, a gente estaria falando que a 5050, que é uma placa da série 50, não consegue bater nem uma série 60 da geração anterior. Ela tem basicamente a mesma performance da 7600, colocando aqui em percentual fica até mais perceptível, são só 3% de diferença, e a ARC B580 está 5% à frente dela. Claro que isso varia muito de um teste para o outro, varia muito do cenário, performance relativa em Ray Tracing aqui, e aí comparado às concorrentes, B580 até consegue ter uma performance melhor, porque entra outros fatores, né, em execução, que é justamente a VRAM. Então 8 GB é pouco, mas se comparado aqui, por exemplo, a 7600 XT continua à frente, a 3060 curiosamente conseguiu ficar à frente, mas não é uma surpresa, porque de novo, ela tem 12 GB de VRAM, então ela vence porque ela tem mais VRAM. A 770 tem mais performance em Ray Tracing e também tem mais VRAM. A 4060 fica 9%, ganha um pouco mais ali, tem provavelmente a ver com contagem de RT Cores e tudo mais, mas assim, é difícil justificar uma 5050, ainda mais pelo preço que ela tá, porque a 3060 tem mais performance em Ray Tracing, tem menos performance em rasterização, mas tem mais VRAM, o que significa que ela tem uma longevidade um pouco maior. Ela não tem o Multi-Frame Generation, nem o Frame Generation, mas a 4060 tem o Frame Generation e consegue ter mais performance geral, mais performance em Ray Tracing e ter o Frame Generation, que é só pra dar fluidez, lembrando que não é pra dar mais performance. E olha só a ARC B580 como ela tá bem posicionada, 19% mais performance em Ray Tracing, num cenário que normalmente é favorável às placas da Nvidia, né? As placas da Nvidia até que saíram razoavelmente bem, a mesma performance, se bem que se você considerar que ter a mesma performance de uma 5050 é algo positivo. Vamos colocar num Alan Wake 2. Aquele percentual de performance significa que ela faz 25 FPS com Ray Tracing ativado. Ela só é melhor do que uma 3050 nesse cenário, pra vocês terem uma ideia. Ela perde para praticamente todas as placas, né? Então, claro, tem jogos que são menos exigentes para Ray Tracing, jogos que são mais exigentes. A 5050 ainda é uma placa interessante pro Brasil, porque eventualmente a 4060 ela vai sair do mercado. Não sei quando, isso vai demorar bastante, provavelmente. E a 5050 pode ser uma alternativa, assim como foi a RTX 3060 e continua sendo uma alternativa. O problema todo é o preço. Se você perceber aqui, toda a concorrência que a gente tá tendo é praticamente da Nvidia. 3060 e 4060 são as rivais mais fortes ali, e tem um ponto em comum para quem vai comprar, que é ser uma placa da Nvidia, e a outra concorrente é uma ARC B580 que quase nunca tem disponível no mercado. Tem isso. Mas a ARC B580, se a Intel conseguir manter num preço competitivo, ela vai ser uma alternativa muito melhor, até porque ela tem os 12 GB de VRAM. E ainda tem a B570, que pode ser uma alternativa interessante, mesmo tendo menos performance, ela vai custar menos também, e vai ter uma performance em Ray Tracing provavelmente muito parecida, né, levando em consideração
consideração a diferença entre a B570 e a B580 em Ray Trace, e continua tendo 10 GB de VRAM. É claro que é uma placa de vídeo voltada para quem vai jogar esportes e tal, não sei o que, mas todas as outras placas já fazem isso, né? Então, como eu disse, na análise que a gente fez do lançamento, né, da 5050, e eu tento explicar isso para vocês, que quando a gente faz a crítica para uma RTX 5090, 5080, e quando a gente diz que boa parte, né, dessa culpa por não existir uma competitividade no mercado de entrada está por conta da falta de concorrência, aí não é culpa da Nvidia, é culpa da AMD e da Intel, de certa forma sim. Nenhuma fabricante vai chegar e falar, coitado dos jogadores, deixa eu trazer aqui mais performance para ele, porque não tem porquê, eles vão trazer aquilo que é suficiente para eles conseguirem ultrapassar a concorrência em valor e performance. E a Nvidia meio que fez isso. Prova disso é que o preço das placas de vídeo high-end está absurdo porque não existe concorrência, e a evolução que a gente teve foi basicamente só na 5090 e nem foi tão grande assim em relação à performance. E essa pequena evolução, ela se reflete dali para baixo. Quando você não tem uma concorrente que é capaz de bater você no topo de linha ou bater você de uma geração para outra, você não tem por que trazer uma evolução grande. Você que tá aí no mercado de entrada, procurando uma placa de vídeo mais barato, você é quem mais sofre com essa falta de concorrência. E sim, é culpa da AMD e culpa da Intel que não trazem produtos competitivos. Ah, mas como assim? Não tem produto competitivo? Não tem aí a 7600? Sim, mas para pagar a mesma coisa, você pode comprar a Nvidia também. Esse é o ponto. A Intel e a AMD estão brigando com uma fabricante que tem muito mais nome, tem um público muito maior, um marketing muito mais poderoso, produtos bem mais estabelecidos no mercado, e tá querendo cobrar a mesma coisa pela mesma performance. Ah, é mentira, porque tá cobrando mais barato. A 7600, ela já tá cobrando basicamente o mesmo preço que a gente tá vendo uma 4060. Não adianta. A 9060 XT tá mais barata do que uma 5060 Ti, mas ainda assim não adianta, tinha que estar muito mais barato. Porque entenda, do mesmo jeito que a gente tá reclamando que a Nvidia puxou os preços para cima e diminuiu a performance que ela tá entregando para isso, a AMD tá fazendo a mesma coisa. Porque ela tá vendendo uma equivalente em performance por pouco menos do que a Nvidia. E esse pouco menos não é porque ela quer valorizar o cliente, porque ela acha que você tem que... esse é o preço justo. Não, é porque se ela não baixa o preço, ela não vende. A AMD no mesmo preço de Nvidia não vende. A AMD mais barato que a Nvidia também já é difícil de vender, ela teria que custar bem mais barato. Também conhecido como o preço certo, que é o preço que todas as placas deveriam estar sendo vendidas. Mas eles estão simplesmente nadando na mesma corrente que a Nvidia. Tipo, não tem por que você ir contra, eles vão seguindo a mesma. Então, e a 5050 cara, é o ápice. É o ápice. Poderia ser um produto interessante no preço certo, porque eu entendo que existe um público para ela, mas custando $250, não. Deveria custar pelo menos $190. A única que eu consigo enxergar que seria uma concorrente à altura seria a Arc B580. Mas a Intel claramente não tem condições de fazer isso no momento. Eles não têm disponibilidade da placa, eles não conseguem trazer concorrência. Ah, Robson, mas aí ficar comprando isso, é melhor comprar uma usadinha. Então, a gente tá no Brasil, né? Você já andou dando uma olhada no preço de usados e como é a prática de mercado de usados? É um monte de brasileiro tentando passar a perna num monte de brasileiro, que é meio que o resumo do Brasil, mas é um monte de gente tentando ser esperta. O cara comprou a placa por 2.000, ele quer vender por 2.200. O cara comprou uma 3060, ele quer vender mais caro do que uma nova. Ele comprou uma 3070 faz sei lá quantos anos, ele quer vender mais caro do que uma placa com a mesma performance nova. Ah, mas eu comprei a high-end, você não pode botar preço nas coisas das pessoas. Não, eu não posso, o mercado pode ser autorregular, é a placa de vídeo nova que bota o preço. O preço do novo acaba que serve como parâmetro para quem tá vendendo usado. No caso, ele cobra mais caro do que a nova. Infelizmente, essa é a notícia que eu tenho pra trazer pra vocês. A performance da placa é ruim? Sim. É boa? Não. Venderia? Sim. O preço é ruim? Horrível. É um preço de lançamento, vai mudar. Eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo, talvez já tenha melhorado o preço, mas no preço certo vai ser o que tem. Agora, se você tá pensando em comprar a 5050, pelo amor de Deus, dá uma olhada na Arc B580, dá uma olhada na 7600, dá uma olhada na RTX 4060, na 3060, mesmo tendo ali 11% menos performance, ela ainda é uma boa placa, tá? É só 11%. Num cenário de 60 FPS, ela teria 6 FPS a menos. Não é o ideal, mas você consegue fazer um ajustezinho e chegar na qualidade. Pelo menos você vai ter um pouquinho mais de VRAM para não ficar passando ódio com textura mais baixa no futuro e dando gargalo no seu sistema, e você vai poder utilizar no sistema PC Express 3.0, coisa que com a RTX 5050 não é recomendável. Vocês acham que tem condições de melhorar? Será que o preço da 5050 vai ficar... Aliás, tem gente querendo comprar uma 5050, vocês acham que faz sentido mesmo no Brasil? Ou compraria logo uma placa de geração anterior? E quando sair de linha, você vai comprar uma placa de vídeo usada ou vai comprar uma 5050? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações. É bom lembrar que o canal tá chegando lá, o Unlock tá chegando nos 100 mil inscritos, então contamos com a inscrição de vocês. Participa lá da comunidade também e participa do grupo de promoções que tem um link na descrição.